Entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Essa é a mensagem de Deus para Noé. Entre na arca você e sua família. O dilúvio é um dos momentos mais marcantes da Bíblia e uma das primeiras histórias que você aprende quando você é criança, quando você vai à igreja. Todo mundo já viu a história. No capítulo passado, que foi Gênesis 6, a gente viu Deus instruindo Noé e dizendo para ele o que é que ele deveria fazer e que Noé correspondeu com aquilo em obediência. O que é que a gente precisa aprender quando a gente olha para esse texto do dilúvio, quando a gente analisa isso da visão correta? Porque tem duas maneiras da gente encarar o juízo de Deus em relação à Bíblia. Dilúvio foi um juízo de Deus. Primeiro, quando você vê um juiz, você pode dizer, Deus é mau, Deus é perverso. Como é que Deus acaba com todo mundo? Se Deus é mau, por que permitiu tal coisa? Por que tal coisa aconteceu? E isso é a nossa humanidade querendo interferir na justiça e no juízo de Deus. Como assim, pastor Gabriel? Desde lá do Gênesis, do iniciozinho do Éden, quando o homem falha, quando o homem comete pecado, ele quer atribuir a culpa para outra pessoa e ele quer ficar sem culpa nenhuma. Você viu isso com Adão colocando a culpa em Eva, Eva colocando a culpa na serpente. Aqui no dilúvio, quando nós lemos e percebemos que Deus destruiu toda a humanidade e deu um reset geral na Terra, a gente olha para isso e diz, Deus é muito mau e perverso. Mas na realidade o que Deus está fazendo é cumprir justiça. Se você tem um juiz, eu falei sobre isso no vídeo passado, que ele recebe uma causa aqui nas mãos dele. E essa causa, um assassinato. E esse juiz condena aquela pessoa a 20 anos de prisão. Esse juiz é um juiz bom por ter feito justiça ou é um juiz mau por ter condenado e tirado uma pessoa de 20 anos de circulação e colocado dentro do cárcere? O que é que você diz? O problema é que nós queremos analisar a justiça de Deus de acordo com os nossos olhos. E porque você achando bom, você achando ruim, a justiça de Deus é dele, não é nossa. Gostando ou não gostando, o mundo é estabelecido de acordo com a justiça de Deus, que é justo. A Bíblia o chama de o justo juiz. E aqui em Gênesis 7 você vê justamente Deus exercendo o juízo. Agora olha só que coisa interessante. Quando o Senhor fala que vai acontecer um dilúvio, Noé, paralelo à construção da arca, ele também vai levar uma mensagem, né? E que entre na arca. Quando começou a cair a chuva, né? Quando as águas do dilúvio inundaram a terra, Noé tinha 600 anos de idade. E olha que coisa interessante, Deus avisou que mandaria chuva, Deus avisou que iria acontecer, mas ninguém deu ouvidos. Faz com que a gente imagine alguma coisa parecida com hoje, né? Deus avisa, está para acontecer alguma coisa, algo vai acontecer, mas ninguém dá ouvidos. Quando a gente fala sobre o dilúvio, o que a gente precisa aprender é, entre no lugar de salvação, você e sua casa. Entre no lugar de salvação, você e sua casa. O dilúvio fala de um lugar de salvação e fala da urgência. Entre de maneira urgente. Aqui nós podemos fazer uma tipologia bíblica, né? A arca é um símbolo de Jesus Cristo. Entre para Cristo, no corpo de Cristo, enquanto há tempo. Haverá uma hora que o tempo não será mais oportuno. E aí, realmente, do mesmo jeito que aconteceu com a arca, vai acontecer com a humanidade. A porta irá se fechar, será selada e não existe nada que possamos fazer depois disso. Coisa interessante, né? O que a gente vê no capítulo 7 é, o Senhor fechou a porta. O Senhor fechou a porta, quem estava dentro estava salvo, quem estava fora não teve mais chance. Então, outra coisa que a gente percebe ainda no capítulo 7 é que a salvação é uma providência de Deus. A salvação não é uma atitude humana. A salvação é uma providência de Deus. Como assim? Não foi Noé que construiu a arca, mas quem selou a arca foi Deus. A salvação é providência de Deus. Deus é aquele que provê salvação para o seu povo. O que nós precisamos entender é que a arca, ela nasce de um plano de Deus. E Noé coopera com esse plano, cooperando com a salvação, para que sua casa seja salva. Quando a gente vai para o verso de número 8, aliás, para o capítulo número 8, a Bíblia diz, Deus lembrou de Noé. Olha que coisa linda. O início do capítulo 8 diz assim,
Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens, todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Olha que coisa interessante. O Senhor providenciou para Noé um escape e o fim. O dilúvio teve um início e o dilúvio teve um fim. A gente vê isso, né? Vê essa expressão aqui na Bíblia Sagrada. Talvez uma coisa que você nunca tenha notado é quando Noé, no verso de número 12 do capítulo 8, diz assim: esperou mais 7 dias e de novo soltou uma pombinha. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Você que já leu a Bíblia, ou já viu a referência lá em Mateus, sabe que a pombinha é o símbolo do Espírito Santo, que é a pomba da paz. Quando Jesus Cristo estava sendo batizado por João Batista, quando ele emerge das águas, né, sai das águas, a Bíblia diz que uma voz fala do céu: esse é o meu filho amado, ele que me dá alegria. E uma pombinha pousa sobre Jesus e permanece nele, que era o símbolo do Espírito Santo repousando em Cristo. 2 animais Noé solta. Primeiro, ele solta um corvo. Você viu isso, está aí no início do capítulo número 8. Mas este não consegue encontrar, né? Ele não volta. No verso 7, soltou um corvo. E qual tendo saído, ia e voltava até que se secassem as águas. Só que quando ele solta a pombinha, lá no verso número 12, ela traz um ramo de oliveira. Para você que não sabe, o ramo de oliveira, né, é símbolo de Cristo. Olha que coisa linda. No capítulo 8, talvez essa seja a parte mais importante do capítulo 8, quando Noé solta uma pombinha, que é símbolo do Espírito Santo, e ela traz um ramo de oliveira segurado no seu bico. O Espírito Santo trouxe Cristo até cada um de nós, revelou Cristo a cada um de nós, mostrando a salvação, mostrando um novo mundo. Quando você sair desta arca, há um novo mundo preparado para você. Existe uma nova vida que Deus já projetou para você e para sua família. A arca é a maneira como você sai deste mundo de pecado e agora que as águas baixaram, você tem um novo mundo aí para você desbravar, para você viver, para você esperar. Vamos aplicar isso para o nosso 2026? Existe um mundo preparado para você. Então não fique trancado aí dentro desta arca. O Espírito Santo lhe convida a você sair e viver o que Cristo preparou para você. Quantas vezes a gente está enclausurado dentro de um buraco fechado, às vezes é dentro de um quarto, às vezes é dentro de um trabalho, às vezes um buraco é o seu próprio celular, você está aí imerso, travado nesse negócio, não sai, sua vida não flui, mas se você olhar para o lado, você vai ver que vem uma pombinha com um ramo de oliveira dizendo: tem um novo mundo, há uma esperança. Há um lugar preparado para você. O Senhor já preparou uma nova terra para você. Você pode dar um glória a Deus? Comenta aqui embaixo. Deus preparou uma nova terra para mim. Deus preparou um novo lugar para mim. Deus tem coisas lindas para mim e para a minha família. Eu creio nisso. Espero que você creia também. Amém? Aproveita e curta esse vídeo agora, nesse momento. Olha só. Noé sai com a sua família no decorrer do capítulo 8. E lá no verso número 20, ele levanta um altar. Quando ele levanta um altar, a Bíblia diz que o Senhor aspirou o aroma agradável e disse: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Porque mesmo que o homem seja mau, né, diz assim, porque é mau desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade, também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Assim termina o capítulo 8. No capítulo 9, a gente vê a aliança de Deus. A aliança que Deus estabelece com a terra. E é o arco-íris. Interessante dizer isso, que este símbolo aqui nos revela a fidelidade de Deus, a proteção de Deus e a providência. Fidelidade, proteção e providência. É o que está relatado aqui no capítulo número 9. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz o seguinte: então me lembrarei, verso 15, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos, de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Todas as vezes que você olhar um arco-íris no céu, você vai dizer o seguinte: ele é fiel, ele é protetor e ele é provedor. Essas 3 coisas se revelam aqui
no capítulo de número 9. Choveu aí na sua rua, na sua casa, o arco-íris apareceu, você vai olhar e dizer: o meu Deus é fiel, protetor e provedor. Quanto estiver um arco-íris no céu, ele é fiel, ele é protetor e ele é provedor. É assim que se desenrola a arca no capítulo 9. Quero encerrar esses últimos minutinhos do vídeo falando a respeito do que aconteceu com Canaã. Sendo Noé agricultor, está lá no verso 20, passou a plantar uma vinha e, bebendo do vinho, embriagou-se, ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar a seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas, com os rostos virados, cobriram a nudez do pai sem que vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Interessante a gente ver esse capítulo 9, porque olha que coisa interessante. Eu, por ser pastor de igreja, uma das coisas que eu mais vejo, que eu mais acompanho, é quando as pessoas transformam aquilo bom que Deus entregou para eles em maldição. Como assim, pastor Gabriel? Não entendi. Deus confia algo bom, uma bênção, uma oportunidade, uma providência, e a pessoa pega aquilo e transforma em maldição. Eu já vi pessoas que... vou dar um exemplo. Que orou para que Deus desse um carrinho, e Deus deu um transporte. E com o transporte que o Senhor concedeu que aquela pessoa comprasse, ela pegou, se embriagou, pegou e adulterou, pegou e foi para o motel, pegou e traiu a esposa, ou pegou e simplesmente saiu da igreja. E tantos e tantos e tantos outros exemplos. A casa que você orou pedindo a Deus, como é que está essa casa hoje? A família que você orou pedindo a Deus, como é que está essa família hoje? Orou: Senhor, eu quero uma pessoa boa para me casar. Aí quando casa, como é que está a manutenção desta bênção? Toda bênção se torna maldição se você não permanecer em obediência e vigilância em Deus. Não importa. A bênção se torna maldição naquele que para de obedecer, naquele que para de vigiar, naquele que para de buscar o Senhor. Não importa se é algo muito, muito bom, isso pode se tornar ruim se você não permanecer fiel. Um carro é uma bênção na mão de quem é fiel a Deus, mas é uma maldição na mão de um alcoólatra. Um dinheiro é uma bênção na mão de quem é fiel a Deus, mas pegue a mesma quantidade de dinheiro que se dá a um pai de família e dê para um viciado em drogas. Ou dê para uma pessoa que é viciada em apostas, em casas de apostas, tigrinhos, jogos esportivos. Aquilo que era para ser uma bênção, o suor de um trabalho, Noé trabalhou, se esforçou, mas do trabalho dele ele se embriagou. E aí? Qual foi a consequência disso? Maldição para a casa dele. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, beber ou não beber é pecado? Veja o primeiro exemplo de um cara embriagado na Bíblia. Olha o que aconteceu. Maldição na família dele. A Bíblia diz que o que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando eu olho para Noé, eu percebo que a linha que separa a bênção da maldição é muito fina, é tênue. E como é o nome dessa linha? Obediência ao Senhor. Coisas sempre serão coisas. O que importa é como você as usa e administra. Lembre-se, você terá que prestar conta e todas as suas ações terão consequências. Não é verdade? Você sabe que eu estou falando é verdade. O que cabe a gente refletir? Que o Senhor nos dê sabedoria para pegar as novas oportunidades que Ele está nos dando e viver para a glória dEle. Deus está lhe dando um ano novo agora. Esse vídeo aqui é dia 3 de janeiro. Deus está lhe dando um ano novo, 365 dias. Como que você vai administrar esse tempo? Vai viver do mesmo jeito que você viu 2025? Vai se relacionar com as mesmas pessoas, vai conversar as mesmas coisas ou vai viver uma vida nova com Cristo? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Deus te abençoe. Eu espero que esse devocional tenha te edificado. Saiba que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas permaneça em obediência. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com no mínimo 5 pessoas e se você não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal. Tchau, gente. Até amanhã.